Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é Adrian Moreno. No vídeo de hoje eu quero falar para você a importância de aprender a contextualizar as coisas. A maioria dos sofrimentos que a gente tem na nossa vida não vem pelas situações que acontecem, mas sim pela interpretação que nós temos daquelas situações. Muitas das vezes nós interpretamos as coisas de uma maneira totalmente diferente daquilo que aconteceu e totalmente sem contexto. E é aqui que entra o tópico do vídeo de hoje. Eu quero falar com você sobre contextualizar. O porquê que contextualizar é tão importante. O porquê que nós devemos tentar entender o que está acontecendo antes de tirarmos precipitadas conclusões e interpretações. A maioria dos sofrimentos emocionais que nós temos nos dias de hoje vem pela falta de contextualizar as coisas que acontecem. Cara, eu vejo isso acontecendo e isso é muito comum nos dias de hoje, por exemplo, nas redes sociais. As pessoas olham alguém na rede social viajando, olham alguém construindo ali uma empresa, fazendo algo diferente, comprando um carro, comprando uma casa, porque nas redes sociais as pessoas elas só postam aquilo que é legal, aquilo que é bonito, aquilo que é interessante. E aí você vê aquilo ali acontecendo na rede social e aí você fala assim, caramba, como que essa pessoa tem isso? Como que essa pessoa tem aquilo? Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, poxa, fulano que não trabalha viaja e eu que trabalho tanto não consigo viajar. Ou fulano que não faz isso tem isso e eu que faço isso não tenho isso. Então você vê, a pessoa ela gera um sentimento de inveja, né? Um sentimento de comparação dentro dela e começa a remoer, né, um porquê, fazer um questionário de algo, ter inveja daquilo que o próximo construiu, daquilo que o próximo, né, alcançou, conquistou. Por quê? Porque ela não contextualizou a situação, ela não contextualizou que talvez aquilo que a pessoa está postando na rede social seja uma farsa, talvez a pessoa ela conquistou aquilo ali, mas não significa que ela está feliz, não significa que ela tenha paz. Ou talvez a pessoa ela vem trabalhando durante 4, 5, 10 anos e só agora que ela conquistou aquilo ali. Mas a pessoa que olhou e não contextualizou a situação, o que ela faz? Ela começa a ter inveja e ela começa a se sentir mal pelo que o outro tem. Se sentir mal pelo que o outro tem. Às vezes você vê uma pessoa brava, irritada, uma pessoa mal-humorada, às vezes você passa na rua ou vai comprar um café e você dá um bom dia, a pessoa não te responde com um bom dia. E aí você se pergunta, poxa, que pessoa mal-educada, que pessoa desrespeitosa. Ali você já começa a gerar um sentimento, né, de raiva pela pessoa, começa a gerar um sentimento de desgosto por aquela pessoa, quando na verdade talvez aquela pessoa não dormiu bem, talvez ela está com dor, talvez ela perdeu um parente, talvez ela está com algum problema pessoal. Então, quando nós começamos a contextualizar as coisas, a gente começa a mudar a nossa maneira de agir em sociedade. A gente começa a ser mais coerente, a gente começa a ser mais compreensivo, a gente começa a ser mais respeitoso e a gente começa a se sentir mais leve. Nós começamos a ter paz, sabe? A gente tem paz e a gente para de reagir impulsivamente a tudo que acontece. Eu acho que isso é o maior poder da contextualização. É fazer com que você pare de reagir impulsivamente a tudo que acontece. Nós vivemos em uma sociedade onde tudo é react, tudo nós reagimos.
Se você abre as redes sociais, lá você reage, você curte, você clica. Se você vê um vídeo, você comenta, você reage. Então, nós vivemos em uma sociedade onde nós achamos que temos que reagir a tudo. E, na verdade, nem sempre nós precisamos reagir a tudo. Há coisas a qual a gente não precisa reagir. Não precisamos reagir, a gente pode simplesmente olhar, ouvir e falar, ok, tá tudo bem. Não reagir também faz parte. Não reagir também é sinal de inteligência. Não reagir também traz paz. Quando você aprende a contextualizar, você para de julgar o comportamento das pessoas na sua mente. E aí você começa a gerar um sentimento de aceitação dentro de você. E esse sentimento de aceitação dentro de você, ele faz com que a sua mente ela fique leve, ela fique em paz, né? Porque a nossa mente, a todo momento, ela tenta encontrar explicações para tudo que acontece. Cara, a nossa mente, ela tenta buscar explicação para tudo que acontece no nosso dia a dia, tudo que acontece na nossa vida. E quando você aprende a contextualizar as coisas, você para de ficar trazendo explicações que às vezes nem são reais, nem é de fato aquilo que você está pensando, e você para de gerar sentimentos ruins dentro de você. Sentimentos de inveja, sentimentos de raiva, sentimentos de incompreensão e etc. Você entende que pessoas vivem fases diferentes, que pessoas agem diferente quando elas estão cansadas, quando elas estão frustradas, quando elas estão decepcionadas. Você entende que pessoas agem diferente quando elas conquistam algo que elas lutaram anos para conseguir, sabe? Eu vejo que muita gente tem raiva que vai na internet e fala assim, poxa, fulano tá lá na internet se achando porque comprou um carro, porque comprou uma casa, porque foi viajar para tal lugar, porque fez isso, porque aquilo, fica se mostrando na internet. Quando você aprende a contextualizar, você se livra desse sentimento, porque você olha aquilo ali e você fala, cara, a pessoa quando ela conquista algo, ela age diferente, e até mesmo as incoerências, elas caem por terra quando você aprende a contextualizar. Porque, por exemplo, hoje você olha a pessoa que está viajando e postando tudo de viagem, stories e etc. Hoje você olha e você fala assim, caraca, essa pessoa está se achando e etc e tal, ou poxa, ou você inveja, caramba, se eu tivesse condição de ir para a Europa, se eu tivesse condição disso, se eu fosse novo para isso, ou se eu não sei o que, ou se os meus pais, as milhares de explicações que você começa a gerar na tua cabeça para tentar aceitar o sentimento negativo que você tem sobre o ato do próximo. E aí você fica nessa. Só que quando você aprende a contextualizar, você olha aquilo ali e fala, poxa, hoje é aquela pessoa, mas amanhã se sou eu, se eu estivesse lá viajando e etc, eu faria diferente? Talvez eu faria igual, não, porque essa pessoa ela é ser humana como eu. Então tudo que um ser humano é capaz de fazer, eu como ser humano sou capaz de fazer também. Então eu preciso ser coerente. A contextualização, o aprender a contextualizar, ele traz coerência para a sua vida. Ele traz coerência para os seus atos, ele traz coerência para a maneira que você enxerga o mundo ao seu redor. Ele traz empatia, ele traz respeito. Eu vejo muita gente um pouco mais de idade ali, pela faixa dos seus 40 anos, 40 e poucos anos, ou até as pessoas que estão nos 30 e poucos anos, elas olham os adolescentes na rua, sabe, fazendo um gandaia, brincando, ou sei lá, gritando, ouvindo música alta, aí já vem e fala, nossa, e não sei o que, esses adolescentes, isso, não sei o que, biriri, bororó e bororó. Cara, quando você era adolescente, talvez você fizesse muito pior, entendeu? Ou talvez não, mas independente, eles são adolescentes.
estão numa fase diferente da vida, estão descobrindo as coisas, eles precisam fazer barulho para poder descobrir as coisas. Isso aqui são só alguns exemplos que eu estou trazendo para você, para fazer você entender o quão é importante você contextualizar as coisas. E quando você começa a, em vez de julgar, em vez de você fazer uma autoanálise crítica, em vez de você deduzir alguma coisa sobre fatos que esteja acontecendo ao seu redor, antes de você fazer tudo isso, contextualize, procure entender, procure olhar com esse olhar da contextualidade. Espera aí, o que está acontecendo de verdade, sabe? O porquê que isso está acontecendo, sabe? O porquê que essas pessoas estão agindo assim. E às vezes até mesmo perguntar. Se você não conseguir contextualizar, chega e pergunta. Oi, tudo bem? O que vocês estão comemorando? O que vocês estão celebrando? Oi, tudo bem? Como é que foi essa sua jornada para hoje poder conseguir, para hoje poder ter isso que você tem? Faça perguntas que te ajude a trazer o contexto da situação. Eu vejo que muita gente dissemina raiva, ódio na internet por conta disso, porque não contextualiza as coisas, porque sai por aí generalizando tudo e achando que tudo é igual. Vejo muita gente falando assim, brasileiros no exterior é isso, ou gringos é isso. Eu vejo muita gente agora que está tendo essa guerra aí, né, que está tendo guerra da Ucrânia, Rússia, há alguns anos já, agora coisas envolvendo os Estados Unidos e etc. Muita gente falando, porque eu não gosto dos Estados Unidos, eu não gosto dos americanos. Cara, são quase 300 milhões, talvez eu esteja errado, seja mais, menos, eu tenho essa métrica na minha cabeça, quase 300 milhões de pessoas. Será que são esses 300 milhões de pessoas que são ruins? Entendeu? Será que são todos os milhões de pessoas na Rússia que estão atacando a Ucrânia e etc. e vice-versa? Então assim, quando você começa a ir por essa linha de generalizar as coisas e pessoas, você perde o contexto. E quando você perde o contexto, automaticamente você perde a paz, você perde a leveza e você deixa de amar o próximo. Você começa a se afundar e começa a enxergar a negatividade da vida, porque você traz tudo como verdade absoluta e aí você começa a cagar regra. E não tem nada mais insuportável do que pessoas que cagam regras. Vamos aprender, todos nós vamos aprender a contextualizar mais as situações e interpretar menos. Vamos tentar buscar explicações contextualizando a situação, não buscar explicações generalizando. E aí, talvez seja óbvio que você me fale algo do tipo assim, cara, mas tem coisas que não dá para contextualizar, tem coisas que não dá para aceitar, tem coisas que as pessoas fazem que não tem como você aceitar, precisa de uma ação. E aí eu digo para você, sim, tem esse tipo de coisa que precisa de uma ação, mas até nisso, para você saber qual ação tomar, para você saber o que fazer diante daquilo, você precisa contextualizar a situação. Tudo há que se contextualizar. E quando você entende o poder disso, até quando você reage sobre algo que te acontece, você reage com inteligência, você reage com discernimento, você reage com sabedoria e você reage da melhor maneira possível. Às vezes a gente fala assim, poxa, como que eu deveria reagir a esse tipo de situação? Por muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta. Como reagir diante disso? Eu lembro uma vez que eu estava viajando com os meus amigos e a gente foi para Berlim. E aí quando a gente estava voltando de Berlim, deu um problema lá no documento que os meninos não conseguiram fazer o check-in online. E quando nós chegamos no aeroporto para poder fazer o check-in deles, o meu check-in eu tinha conseguido fazer, para fazer o check-in deles, aconteceu uma situação lá e eu sei que eles iam perder o voo. E eu tinha como embarcar no voo, eu tinha como fazer o check-in e sair fora e pegar o voo. Só que o que eu fiz foi, eu decidi ficar. Eu olhei a situação, eu contextualizei, eu falei, cara, eu fiz a viagem com os meus amigos todos, eu vim com eles e o plano era voltar com eles, sabe? Não faz sentido para mim agora pegar esse voo e ir embora sozinho. Eu quero ir embora com eles. Então eu contextualizei
controlei aquela situação, tirei o egocentrismo de cena, de dizer assim, quer saber, foda-se, se deu errado para eles, se deu problema com eles, eu vou, o meu deu certo, é cada um por si, eu vou pegar o voo e vou embora. Não, eu voltei, eu tava indo pra fila da segurança do aeroporto, eu voltei e fiquei lá com eles, a gente ficou acho que mais 8 ou 9 horas dentro do aeroporto, eu fiquei lá com eles e depois peguei o voo e vim embora. Então assim, se eu parar aqui agora e eu me lembrar, e até você, se você parar aí agora e se lembrar, você vai ver que teve várias situações na tua vida, você tava com raiva ou você tava desapontado, chateado com algo que aconteceu e que você só se livrou desse sentimento quando você trouxe o contexto, quando você contextualizou a situação, então sua mente clareou e você teve o real entendimento. Quando você aprende e treina o teu cérebro para contextualizar as coisas que acontecem, o teu cérebro começa a ter clareza e começa a ter entendimento real do que aconteceu. E quando você tem esse entendimento real dos acontecimentos, eu posso dizer para você que 90% dos sentimentos negativos ou ruins que você não gostaria de ter, eles caem por terra. A era da internet, ela tirou muito as coisas do contexto. Muita gente, eu ouço assim relatos, né? A gente conversa com as pessoas e muita gente fala assim, pô, mando mensagem para fulano me responde só no outro dia, a pessoa não me respeita, eu não sou importante para a pessoa, eu não tenho valor para ela, porque se eu tivesse, ela teria me respondido de imediato e etc e tal. Contextualiza, às vezes a pessoa naquele momento não estava boa para responder mensagem. Às vezes a pessoa, ela não queria responder você com os sentimentos que ela estava naquele momento. Às vezes ela estava no sentimento de euforia e a tua mensagem era séria e ela queria esperar passar aquele momento de euforia para responder a tua mensagem. Às vezes a tua mensagem era muito emotiva e naquele momento ela não estava pronta para poder te dar aquele nível de emocionalidade que você buscava. Então assim, você vê como simples contextualizações, elas trazem uma paz, elas trazem assim um alívio, elas trazem esse alento para a mente, para o coração. Viajando eu aprendi muito o poder de contextualizar, sabe? Porque você vai viajando em diferentes países e você vai vendo que as pessoas elas vivem de maneiras diferentes, que os contextos são diferentes e que isso faz com que as pessoas ajam de maneira diferente. Isso molda e muda o comportamento das pessoas. E contextualizar as coisas que acontecem ao redor precisa ser feito, precisa ser levado em consideração, precisa. Nós não podemos viver uma geração onde a gente olha as pessoas e fala assim, fulano é assim, 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 assim. Não podemos ser generalista, precisamos ser mais compreensivos e precisamos contextualizar mais as coisas. Eu até anotei algo aqui que ficou muito marcado na minha cabeça e eu não queria deixar passar. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. O mundo não gira ao redor das nossas emoções. Todo mundo está vivendo batalhas invisíveis. Todo mundo está vivendo batalhas invisíveis. Aprender a contextualizar nos traz paz e maturidade emocional. A vida muda totalmente quando nós aprendemos a enxergar além da primeira camada de emoção. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que algo que eu conversei com você aqui tenha te ajudado. Eu espero que você tenha entendido o poder de contextualizar. Fé para tudo. Aquele abraço. Nem preciso de pedir, né? Para você se inscrever no canal, deixar o seu like se você chegou até aqui, porque isso ajuda muito eu que estou começando agora no YouTube. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Provérbios 14:15. Eu acho que esse versículo tem muito a ver com o que eu falei para vocês aqui nesse vídeo e eu queria deixar ele aí para vocês.